Pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Estou gravando essa videoaula, pessoal, com uma segunda parte da aula do CRUD de edição de exclusão de registros do JSON de usuários, tá? Usando JavaScript. Então, nós estávamos nesse ponto onde, após o usuário ser adicionado no front-end, né, é criado o data user com uma string do objeto JSON, né? E esse método addEventsTr ele adiciona os ouvintes, né? Tanto no botão de excluir no btn delete, quanto no btn edit, adiciona as funcionalidades. No caso do delete, ele só exclui. No caso do editar, ele apresenta no formulário de update, de edição, os dados para a edição, tá? Agora, a edição, pessoal, de fato, ela ocorre aqui no método onEdit, tá? Que esse método que ele já é iniciado no construtor, tá? do objeto user controller da classe, tá? Então, quando eu já chamo o objeto, ele já fica pronto lá ouvindo, tá? E o que acontece com esse método? Vamos entender ele. Primeiro, eu coloquei aqui um ouvinte no botão de cancelar, tá? Então, o que ele faz? Se eu clicar em cancelar, ele simplesmente oculta o form de cancelar, de edição, e mostra novamente o formulário de cadastro. Então, ele deixou o panel create, que é essa outra função aqui que nós criamos aqui embaixo também, que é uma função que ela oculta o form de edição e apresenta o form de criação, tá? Aí e tem um outro ouvinte aqui que é o submit. Esse ouvinte, ele é bem semelhante ao ouvinte aqui do submit, do método onSubmit de cadastro, né? A gente sabe muito bem que, na verdade, a edição, a confirmação da edição dos dados num banco de dados, por exemplo, dos registros, é muito semelhante ao cadastro, né? Quando chega nesse ponto de exibir, no caso, os dados no form de edição. Então, só que esse ouvinte submit, ele é colocado no form update E1, EL, tá? Vocês podem observar que aqui no submit, o ouvinte é adicionado no form EL, que é o form de cadastro. Agora, o form update EL é o form de edição, tá? Então, quando esse ouvinte é para esse form de edição aqui, diferente desse ouvinte desse outro form, que esse é o form do onSubmit, tá bem? Então, voltando lá, o que acontece é que quando eu clico para confirmar a minha alteração, né? Quando eu clico no editar, faço a alteração e clico em salvar, ele vai executar esse onSubmit. Aí o que ele faz? Ele vai pegar os dados do formulário de edição da getValues, usando aquela mesma método que foi usado, tá? no cadastro, percorre o formulário, busca os dados, tá? Ele busca o tr-index, que é exatamente aquele campo que eu tinha falado para vocês, que ele muda mediante a linha que eu clico, ele armazena o índice da linha, na tabela, no caso, tá? E armazena aqui no index, tá? O tr aqui é exatamente que vai buscar a referência para essa linha, usando o index, usando esse ponto rows e passa o index, aí esse tr aqui passa a receber a referência da linha que eu estou editando. Esse user words, o que ele faz? Ele pega a imagem antiga, tá? Porque se eu não informar nenhuma imagem, ele vai considerar a imagem antiga. Então, para eu buscar a imagem antiga, eu busco os dados dela no objeto atual, no caso, que é o que está presente no data user. Porque, veja bem, eu não atualizei ainda o data user, tá? Eu só busquei os dados do formulário, mas não atualizei ainda o data user com os novos dados. Essa atualização vai ocorrer aqui, ó, nesse ponto, tá? Que é aqui já na confirmação da alteração, tá?
Aqui eu só busco, então aqui quando eu busco os dados do data user, eu estou buscando o usuário antigo, por isso que eu chamo de user root, tá? E aqui o objeto assign, ele justamente faz o quê? Ele pega os dados atuais e junta com os dados do antigo. Então ele pega e junta os dois objetos, aquilo que sobrescrever, ele sobrescreve, o que não é diferente, ele mantém, tá? E aí ele entra aqui no get foto novamente para verificar se eu selecionei uma nova foto. Aqui é uma validação para que caso eu não tenha selecionado nenhuma foto, esteja vazio, ele pega a foto que foi enviada, a nova foto, tá? E aí aqui de fato ele atualiza o data user com os novos dados, ele transforma em string, usa o json.stringfile, porque é no result agora, porque quando eu unifico aqui, ó, é no result que eu estou tratando os dados de edição agora, que ele tem tanto os dados do usuário antigo mesclado com os dados atuais que foram buscados, tá? E aí depois é tranquilo, ele exibe novamente atualiza, né, o inner, o tr, tá? Lembrando que esse tr aqui é o que eu busquei, tá? Usando o index, ele atualiza os dados dele lá na tabela e adiciona novamente os ouvintes, tá? Ele chama novamente a função add events lá para adicionar os ouvintes, né? E atualiza o update count, que é as estatísticas, dá um reset para limpar o formulário de edição, para ele ficar limpo, dá um show panel create, né? Ele vai ocultar o formulário de edição e mostrar o formulário de cadastro, né? E por fim, ele habilita o botão de salvar do formulário de edição para quando eu chamar ele novamente, tá? Então essa é a confirmação da edição, tá? Que é semelhante ao cadastro. E o que a gente tem que ficar atento, essa parte envolvendo o campo file, né? Envolvendo aí o atributo, o campo type file, que é um pouco mais complexa, né? A gente vê se fossem dados type text é mais tranquilo, mas quando é type file a gente tem um pouco mais de dificuldade, tá? E o interessante é que agora, quando eu clico em editar e edito os dados, pessoal, deixa eu só dar um inspecionar aqui, tá? Dá um inspecionar elemento. Vocês vão observar que ele muda esses dados aqui que eu estou selecionando do data user, ele muda em tempo real, tá? É muito interessante. A gente às vezes vê isso ocorrendo em alguns sites, mas não entendi o porquê, né? Então aqui vocês vou, por exemplo, buscar mudar para Ramon XX, vou mudar a data também, vou mudar o país, vou mudar o e-mail, tá? Vou acrescentar um X no final e tá bom, vou mudar só isso. Olha lá, observe que ele já muda na hora aqui o objeto, né? O data user, e já atualiza aqui também na tabela, tá? Então, esse foi o CRUD, pessoal, em JavaScript para manipulação de objetos JSON. Eu penso esses conhecimentos serem bastante importantes, dado que a linguagem JavaScript hoje é fundamental no desenvolvimento web, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida aí, até a próxima, e eu estou à disposição. Abração.